Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa de mercado. Essa editoria é Cultura, Mercado e Consumo. Eu sou Tice Weber, sócia consultora, e hoje nós vamos dar continuidade à parte 2 do nosso vídeo com a Mariana Falcão. Se você ainda não assistiu a parte 1, volta no vídeo da semana passada, que está super interessante. A Mariana ela é formada em desenho industrial, ela tem mestrado em design management e cursos na área de futurismo, inovação e design thinking. Ela é designer e estrategista na Questonó e também é artista. Mariana, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada de novo, Tizi. Bom a gente continuar esse papo. Que legal. Mariana, você começou a contar um pouquinho, então, no final do vídeo passado, qual que é a relação, né, entre futurismo, tendências, inovação e o design, e eu sei que a sua abordagem de trabalho é muito no design centrado no usuário, né? Você pode contar um pouquinho para a gente hoje qual que é a importância desse design centrado no usuário e quais são as principais temáticas de investigação dentro desse tema? Como eu comentei, né, um pouco antes, o próprio pensamento do design que veio ajudando e evoluindo e até a ser reconhecido hoje em dia como um processo de inovação, é justamente de entender que cada pessoa tem, né, o seu próprio mundo, a sua própria bagagem, a sua própria expectativa. E, né, quando a gente fala, eu quero um design que seja intuitivo. Mas intuitivo para quem, né? Qual é a sua bagagem? Certamente, uma mulher, eu do Rio de Janeiro, tenho uma bagagem completamente diferente de um homem que vai ser de outro país, né? Ou de um idoso que tem um outro tipo de, enfim, limitação ou qualquer coisa do tipo. Então, quando a gente traz o design centrado no usuário, é entender que mais importante do que o produto ali pronto final é para quem que ele está servindo, qual é o valor que ele está trazendo para a vida daquelas pessoas, né? E Uhum. produto, eu quero dizer que produto digital, produto físico, né, pode complementar serviço, enfim, a gente já amplia o pensamento também para outras coisas, né? O próprio serviço já entra aí nisso. Então, a partir do momento em que a gente centraliza o pensamento em quem vai usar de fato, e aí a gente já começa, né, a destrinchar outras técnicas, por que é importante a gente trabalhar com personas ou com as necessidades, né, tipo jobs to be done, que são necessidades que a gente atua ali também para conseguir endereçar uma solução, uma oportunidade, que é justamente para que isso traga valor para a vida das pessoas e não seja simplesmente, né, uma produção pela produção. E, como comentei um pouco também, cada vez mais a gente começa a discutir a importância de também trazer o ambiental, também trazer as importâncias das cadeias produtivas para dentro. Então, agora, não só olhar, né, como que cada um tem uma bagagem, uma expectativa diferente, uma solução que pode servir muito bem para uma pessoa, pode não servir nada para outra. E aí a gente, né, vai estudando e vai destrinchando o quanto que a gente consegue abraçar nos projetos, claro, né? Dependendo de cada projeto, a gente vai de um jeito, mas acho que o grande valor é esse, né? É trazer Uhum. valor, de fato, dar um aporte na vida das pessoas, de fato, solucionar, né? E não ser só mais uma coisa ali. E que esse solucionar também esteja integrado, de certa forma, com as outras soluções, né? Então, eu não posso só resolver também o problema da pessoa se eu não tenho a minha capacidade produtiva. Eu não posso só resolver uma inovação em produto se, no fim das contas, ele não cabe na sua mão ou você não entende direito, né? Enfim. Então, aqui é a gente entender o nosso papel enquanto humanos criadores para outros humanos criadores também. Perfeito. Nossa, eu vejo e como gera frustração quando aquilo não funciona para você, né. Eu vejo meu avô, ele tenta tanto, coitado, mexer e mandar no WhatsApp, nã-nã-nã, e eu vejo, assim, que é tão difícil para ele, e eu fico tão penalizada, porque a pessoa quer participar, né, então, assim, tem aquela vontade de participar, mas a forma como é feito, sem querer, exclui ele. E eu penso assim, eu falo, tomara que a gente avance muito nisso, Mariana, porque eu sempre penso, eu falo, meu Deus, eu vou ser igual para pior, porque Porque a assim, tecnologia está exponencial e a gente e vai ficar vão para trás. exatamente, vão surgindo coisas novas e eu sinto assim, a cada ano que
que tem coisas que para algumas pessoas é muito natural e para mim eu fico: "Meu Deus, mas eu não entendo nem qual que é a lógica disso, nem desse comportamento, nem dessa tecnologia". Então, assim, vai ter que ser muito nichado para abraçar todo mundo, senão a gente vai ficar muito excluído, eu acho. E muito interessante você trazer até esse exemplo do seu avô, né? Porque não só é sobre isso de trazer um aporte de fato para a vida dele, ele não tem que estar frustrado porque não é culpa dele, né? Não é, Aham, é, é, é inverter essa lógica também. As pessoas ficam quase que se culpabilizando, tipo, não sou eu que não soube usar, ou eu que. E a aham. gente traz o pensamento contrário. O nosso papel, enquanto designer, na verdade, é nos adequarmos e termos ali uma capacidade de empatia, uma capacidade de conseguir compreender de fato. E aí, numa outra ponta também, trazendo como você trouxe, né? Isso poderia acabar excluindo meu avô e trazendo a inclusão, por isso também que os próprios designers inovadores, enfim, né, quem estiver aí trabalhando nessa área, nós também temos que ser diversos, porque é Uhum. claro que como um ser humano, todo olhar vai ter a sua própria bagagem, vai ter o seu próprio enviesamento de alguma forma. Então, quanto mais diversos nós do time, né, de criação formos e pudermos abraçar isso, mais a gente também consegue entender e trazer um valor para maior gente, né, para uma maior camada da sociedade. Com certeza. De novo, a importância, da inclusão, né, nas organizações, principalmente quando a gente está falando de algo nesse sentido, assim, fundamental. Mariana, aqui na Brain a gente tem muito foco, né, no mercado imobiliário, estudos da cidade, de urbanismo. Conta um pouquinho para a gente como que você entende essa nossa área, né, poderia se beneficiar desse olhar do design centrado no usuário. Acho que, né, e a gente fala assim, né, design centrado no usuário, fica parecendo uma coisa muito ampla e abstrata, mas na verdade vai lá e pergunta para as pessoas, né? Então, ainda mais trazendo num mercado imobiliário, imagina, se for haver uma nova construção ou uma coisa do tipo, pergunta para os vizinhos como eles se sentem sobre isso e aquilo, né? Traz as Uhum, pessoas para dentro do processo, e isso é muito importante também, que quando a gente fala da centralização, não é só eu, enquanto um agente externo, indo ouvi-las e volto para casa e fiz e acabou. Mas quando a gente uhum, traz as pessoas para dentro do processo de criação também, elas se sentem parte, né? Todos nós já passamos por isso. A gente se sente mais parte, a gente se sente mais responsável e a gente consegue não só ampliar a nossa visão de soluções e de capacidades, né, para as oportunidades, mas também essas novas ideias, né? Trazer as pessoas para que elas se sintam engajadas com aquilo. Então, quando as uhum. pessoas fazem parte do processo, elas com certeza se sentem mais responsáveis para que aquela solução seja boa, não só para ela, mas para os outros também. Né? Então, a gente começa a ter um entendimento também dessas nossas dependências comunitárias, digamos assim, né? Assim como o Covid, né? Coletivamente. Então, acho que muito, e no mercado imobiliário, né? Poderiam ter diversas oportunidades, desde num sentido olhando para dentro, e aí arquitetura, urbanismo, as casas vão mudar com certeza depois que a gente já passou um ano e meio dentro delas, né? Então a gente já sente mudanças, mas também quais são esses fluxos de mudança, né? Então, home office, será que os usuários, será que a gente está indo para o home office? O quanto que isso estatisticamente é forte no Brasil, o quanto que não é? O quanto que no meu, né, quando eu olhar para o perfil das pessoas, para quem eu estou construindo, o que é que elas valorizam, o que é que elas desejam, o que é dentro da minha proposta, interna ou externa, né? Quais materiais eu vou usar, qual é o tipo de acesso, enfim, eu conseguiria passar aqui bastante tempo pensando para diversos caminhos, né? Desde o mais micro, né? Tipo Aham. isso, qual é o material que vai ser construído, é sustentável, não é? É local ou não é local, a gente consegue valorizar uma indústria local ou não consegue, até aos próprios desejos, né? Eu estou me sentindo segura, eu gostaria de morar num local assim, como que essa indústria pode me ajudar a melhorar o meu bairro, por exemplo, né? Como é que Uhum, isso se integra com os serviços que eu tenho também no meu bairro? Então, uhum. o pensamento pode ir e voltar, e isso é que é a beleza da coisa. A gente mergulha lá no fundo, volta, abre a cabeça, amplia um pouco, né? E vai aí costurando as soluções. Perfeito. Essa questão da responsabilidade é muito interessante, né? Quando
a gente aponta, critica, né, é muito fácil, mas quando te perguntam e trazem para dentro, você fala: "Ops, né, eu tenho a minha responsabilidade em como construir isso também", isso é muito interessante. Tem Exato. algum case, algum exemplo, algum case real que você pode compartilhar com a gente? Olha, uma história que me marcou nesse sentido, e aí ela vai mais para um lado de construção, mas principalmente porque ela nasce desse olhar de entender quais eram as necessidades das pessoas, de uma vila que foi construída, é quase que um bairro inteiro, e aí é um case lá na Holanda, na verdade, não é brasileiro, mas é uma vila que foi construída para pessoas que têm mais velhas, né, mais idosas, mas pessoas que sofrem de Alzheimer ou de condições mentais que já estejam ali se deteriorando de alguma forma. E por que que ela é interessante? Porque ela muda completamente, desde a forma como essas casas foram construídas até como as pessoas se relacionam, né? Então, a forma como a gente interage, agora a gente está aqui no digital, e isso tem um aparato para isso, né? A forma como a gente se relaciona também vai nascer fomentada por onde estamos no ambiente. E essa Vila da Holanda foi lá pesquisar, entender as necessidades das pessoas que sofrem com esse tipo de deteriorização e perceber não só quais eram as dificuldades, né, assim, de mobilidade ou, enfim, né, da própria construção em si, mas como que elas poderiam se ajudar e reconstruíram toda essas casas de forma com que as necessidades fossem atendidas e elas permanecessem bastante autônomas. Então a Uhum. gente muda completamente um pensamento, né, de que, entre muitas aspas, a cabeça já está deteriorando, né, e vai ali e vai para um asilo, né, que é um pensamento ainda em voga, mas enfim, antiquado para esse tipo de coisa, e a pessoa está ali no asilo, legal, ela se protegeu fisicamente e está viva, mas ela está se relacionando com os outros, ela tá feliz, ela se sente autônoma, ela consegue tomar algumas decisões? Talvez não. Então, na hora de adaptar, e aí seja para as rampas, para como é que são as portas, para onde essa porta está virada, né? Para Uhum. onde como que esses elementos contribuem para que eu mesmo nas minhas dificuldades ou nas minhas limitações consiga me sentir agente da minha própria vida e consiga transitar ali no bairro, né? Então, Hum. esse projeto, pelo que eu sei, ele foi um projeto piloto modelo, né, que pegava uma vila inteira e começou, inclusive, a já ser reproduzido pela Europa, porque viram o Uhum. benefício, tanto para as pessoas quanto para as famílias também, né, dessas Uhum. pessoas, e passaram a reproduzir o modelo desses lares, né, para cuidar e não só estende a vida, mas estende a felicidade de se estar vivo, né, o prazer de estar vivo. Então, acho que ele é bem tocante por isso. Perfeito. Nossa, e agora você falou, eu me lembrei, assim, tá tão em voga, quem é mãe de criança pequena sabe, tão em voga o tal dos quartos montessorianos, né, que é isso que você falou, para a criança ter É, autonomia, para ela poder descer, pegar, fazer sozinha, é uma lógica, né, a gente parecida, né? envelhece e volta a ser criança, né, mais ou menos a Exato. mesma lógica, pensando na autonomia, de que você se sinta bem naquele ambiente, muito interessante. E entendendo o que poderia ter de perigoso, por exemplo, para Aham. evitar com que isso não aconteça, né. Então você não tolhe a pessoa de um lado, mas mantém ela ali conseguindo tocar a vida dela. Perfeito. Mariana, para fechar aqui a nossa conversa, eu queria que você desse algumas dicas para o pessoal que quer começar a desenvolver estratégias mais voltadas para o futuro, para o design, pensando nas pessoas que ainda está vendo aqui a nossa conversa e está se sensibilizando desse assunto pela primeira vez. Que dicas que você tem para dar? Olha, acho que de início é que a gente normalmente tem uma curiosidade muito grande, a gente se interessa por vários assuntos, então é isso, né, quando a gente trabalha com seja design, seja futuro, a gente está trabalhando com um processo criativo, então, para quanto mais lados eu olhar, termina de ver o vídeo, vê o outro vídeo, vê um vídeo de outro assunto completamente diferente, vai ouvir um podcast, né? Começa a futucar aqueles interesses que vão vindo e depois vai percebendo também como é que eles se conectam, né? Até com o seu próprio interesse, né? Eu fui me interessando muito na parte do processo criativo e fui entendendo que o processo criativo em si poderia ser aplicado a diversas áreas, independente do que eu estava criando no final, né? Uhum. Então, acho que para mim, pelo menos, quando eu entendi que a minha paixão estava muito mais no processo, em como que eu facilito esse processo, que coisas eu posso agregar a isso, ficou mais fácil
até de eu não me limitar, por exemplo, a estar só num design de produto ou só num tipo de criação. E Uhum. acho que quando a gente trabalha com pessoas, é ouvir. Ouvir as pessoas, né? Se ouvir, né? Que foi um primeiro nesse sentido, né? Quando a gente se questiona, a gente se ouve também. Mas ouvir as pessoas, trabalhar com pesquisa, não tem como. Você vai ser impactada por diversos mundos e universos e opiniões completamente diferentes da sua. E isso é lindo, porque você tem que estar aberto a isso, né? Então acho que o primeiro de tudo é essa curiosidade e a abertura para se ouvir diversos pontos de vista, para se ouvir diversas experiências e entender que faz sentido para aquelas pessoas de alguma forma. Então vamos ali buscar o que que é esse sentido, vamos buscar o que que é esse valor e tentar construir junto, né? Pelo menos cocriando, enfim, né? Trazendo esse valor de uma forma melhor para a sociedade. Perfeito. Adorei, Mariana, muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu acho que foi super interessante. Sempre que você quiser, as portas aqui da Brain estão abertas. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Tiz, de verdade. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.